Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que está pulando fora do barco do Bolsonaro, porque... Então eu vou contar para vocês que há informações gravíssimas relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e acaba de surgir na mídia. Eu trarei para vocês todos os detalhes. Olha, na semana passada, Pablo Marçal fez uma afirmação que foi rebatida por um aliado do ex-presidente Bolsonaro e também de Silas Malafaia. E essa questão pode impactar significativamente a campanha presidencial de 2026. A gravidade do que foi dito pegou muitos de surpresa e Marçal abordou esse tema logo após as suas eleições e enfrentou uma onda de críticas e em seguida fornecerei também mais informações sobre essa situação. Fica comigo aqui, mas já quero lembrar vocês que o ex-presidente Bolsonaro reagiu a esta matéria que eu vou ler para vocês agora. E o jornal Metrópolis publicou a seguinte matéria: Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e ex-chefe da Marinha no inquérito do golpe. Logo em seguida diz que novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns dos seus ex-ministros. A Polícia Federal vai indiciar em meados do mês o ex-presidente, os ex-ministros e generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto e o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier Santos e ex-ministro Anderson Torres. E o ex-ministro também Paulo Sérgio Nogueira e entre outros. Os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a derrota para Lula em 2022. A Polícia Federal tem elementos que mostram a participação dos 5 na trama golpista e coloca em prática ao longo de 2022 e, em especial, após o resultado do segundo turno da eleição daquele mesmo ano. Mensagens encontradas recentemente pela Polícia Federal liga Bolsonaro à minuta golpista que implementa instrumentos jurídicos que permitiram contestar o resultado das eleições à margem da Constituição. No texto encontrado posteriormente com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Maurício Cid, constava o decreto de estado de sítio e de uma operação garantia da lei e também da ordem. A situação de Bolsonaro também foi agravada pela confirmação dos ex-comandantes do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes e da Força Aérea Brasileira, do Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Batista Júnior, de que Bolsonaro os pressionou a aderir a um golpe de Estado para se manter no poder. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi o único dos 3 chefes militares a, segundo a investigação da Polícia Federal, colocar suas tropas à disposição para uma intentona golpista. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, é listado como pertencente ao núcleo de oficiais de alta patente que teriam se valido do cargo, entre aspas, para influenciar, incitar o apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe do Estado. A matéria continua porque é bem longa. Já Anderson Torres, fora a omissão no 8 de janeiro, quando ele mesmo sendo secretário de Segurança e sabendo do risco de invasão das sedes dos 3 poderes, decidiu tirar férias e deixar Brasília. Será também indiciado por ter servido, nas palavras dos ex-comandantes militares, como tradutor jurídico da minuta golpista. Agora, Augusto Heleno e Braga Neto contra o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, uma das principais provas encontradas pela Polícia Federal, foram anotações de teor golpista em uma agenda apreendida em sua casa. O compilado reunia medidas que poderiam ser adotadas pelo governo Bolsonaro, por exemplo, frear a Polícia Federal e o Supremo, prevendo até a prisão de delegados que se dispuseram a cumprir ordens judiciais consideradas ilegais pelo governo. Pois é, essa matéria tá bem quente, hein? E a Polícia Federal encontrou também
provas documentais e colheu depoimentos confirmando que o ex-ministro da Defesa e candidato derrotado a vice-presidente, Walter Braga Neto, tentou pressionar o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, a aderir ao golpe de Estado. Numa das mensagens ele chama o general de cagão. Pois é, por não ser golpista. A Polícia Federal também encontrou no celular de Braga Neto mensagens trocadas em dezembro de 2022 entre ele e Ailton Gomes Moraes Barros, amigo de Bolsonaro, com orientações para que o ex-comandante Aeronáutica Batista Júnior fosse atacado pela mesma razão. Diante da resistência de Batista Júnior em aderir aos planos golpistas de Braga Neto, ele o classificou como traidor da pátria, enquanto fazia elogios a Garnier, comandante da Marinha, em concordância com o golpista bolsonarista. Todos os 6 negam que tenham participado de qualquer plano ilegal ou golpista. Pois é, agora chegou a hora desses ex-ministros, cada um depor, mas porém tirando deles fora. Mas agora também eu quero te mostrar a matéria onde Bolsonaro reagiu a essa dura matéria que a gente acabou de ler anteriormente. O jornal Metrópolis também fez essa publicação dizendo: Bolsonaro reage à notícia de indiciamento à Polícia Federal Criativa de Alexandre. Jair Bolsonaro reagiu à notícia publicada pela Coluna de que será indiciado no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. Após a derrota para Lula, o ex-presidente afirmou que nunca tomou nenhuma providência para decretar estado de sítio no país, conforme constava na minuta golpista encontrada com o seu ex-ajudante de ordens, Mauri Cid, e apresentada por ele aos comandantes militares. Mais uma da Polícia Criativa de Alexandre de Moraes, disse Bolsonaro. Não existe decreto de estado de sítio. O presidente que quiser decretar estado de sítio deve enviar uma exposição de motivos para o Congresso, ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Então, cadê a exposição de motivos? Não tem porquê, nunca tomei nenhuma medida concreta sobre isso, afirmou no telefonema que fez para a Coluna às 6h50 deste sábado, dia 19 de outubro, para comentar a notícia publicada às 2h da tarde. A despeito dos arroubos que teve durante o seu governo, o ex-presidente disse que nunca desrespeitou a Constituição, livro que, segundo ele, era sua leitura de cabeceira e também de banheiro. Entre aspas, Bolsonaro disse: eu estudei toda a Constituição desde que assumi. A Constituição tem que ser a leitura de cabeceira ou ficar no banheiro. Eu leio no banheiro e era a minha leitura de cabeceira e de banheiro. Sempre falei nos 4 linhas. Eu nunca fiz nada fora, ele afirmou à Coluna. Bolsonaro disse que não há nada de concreto contra ele. Entre aspas, os caras estão fazendo uma tempestade dentro de uma garrafa plástica e, conforme mostrou a Coluna, a Polícia Federal vai indiciar, em meados de novembro, o ex-presidente, os ex-ministros e generais Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Almir Garnier, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira, e entre outros. Os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a derrota para Lula em 2022. Pois é, essa matéria falou muito, né? Mas, porém, também quero mostrar para vocês o vídeo de Pablo Marçal. Ele fez uma palestra durante uma live comentando sobre o seu futuro e mencionando que Bolsonaro poderia ser preso após as eleições, o que o deixaria de lado. Vou mostrar para vocês esse vídeo agora. Como dizia Olavo de Carvalho, Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que está pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandado de prisão que tem para o Bolsonaro, tá? Para vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro, e ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. O que eles estão fazendo? O Centrão já pegou no colo o Tarcísio, no colo e decidiu que ele é o candidato do sistema. Vocês nunca imaginariam um negócio desse, né? Só que o aproveitador já mudou de barco e agora... E as acusações que eu me dobrei ao Centrão, não foi para isso que nós te botamos. Quem é você, Pablo Marçal?
Quem é você? Mas logo depois do vídeo de Pablo Marçal lançado na internet, Fábio Garnier criticou Pablo Marçal nas redes sociais, acusando de mentir. Fábio é próximo de Silas Malafaia e foi chefe da Secretaria de Comunicação durante o governo de Bolsonaro. E Fábio fez uma publicação lá no Twitter dizendo: o M de mentiroso, de medíocre, de São Paulo sendo desmascarado pela enésima vez. Lamentável envolver o presidente em mais uma de suas mentiras. Procurador-geral diz que decisão sobre denúncia ou arquivamento em investigações de conclusão de inquérito em curso e não deve ocorrer neste mês. Gourmet chama de absoluto delírio. Fala de Marçal sobre mandato de prisão contra Bolsonaro. Mas continua todo esse inquérito por conta de que eles querem colocar mais coisas na conta de Bolsonaro para dificultar sua candidatura em 2026. E isso eu já esperava, que atacariam o ex-presidente Bolsonaro com certeza, pois ele é um forte candidato. E Pablo Marçal mencionou que Tarcísio de Freitas foi escolhido pelo sistema. Bolsonaro também comentou que Tarcísio precisará de seu aval se ele quiser se candidatar em 2026. E a matéria que saiu no Globo 100 já tem logo por título: Bolsonaro diz que Tarcísio precisará pedir seu aval caso queira ser candidato em 2026 e descarta Zema e Caiado. Bolsonaro já admite a possibilidade de Tarcísio ser o seu candidato sem necessariamente migrar para o PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL admite a aliados que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o favorito para ser o candidato do campo da direita, com seu apoio nas eleições presidenciais de 2026. E apesar disso, Bolsonaro afirma que, caso seu ex-ministro queira disputar o cargo, precisará ir até ele em busca do seu aval. E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Já deixa o seu like, prepara o seu comentário, já deixa ele prontinho e compartilhe também essa informação com muito mais amigos. Conta Tudo Ju.